Alerta vermelho. Capítulo 39. Justiça para Sergei. Marcel me contou que Perepilichny tinha morrido em frente à casa onde morava, em Surrey, durante uma corrida à tarde, mas não tinha outras informações. Levei alguns minutos para processar a notícia. Surrey estava a menos de 30 quilômetros de onde eu estava. Se a morte tivesse sido criminosa, o que parecia ser o caso, é porque nossos inimigos haviam trazido suas práticas de terror para onde vivíamos. O pedido de Marcel de manter segredo sobre o assunto era irracional. No mesmo instante chamei Vadim, Vladimir e Ivan para minha sala. Dei-lhes a má notícia, e eles ficaram chocados, sobretudo Vadim e Vladimir, que acabaram conhecendo bem Perepilichny no ano anterior. Enquanto conversávamos, Vladimir murmurou algo em russo que eu não conseguia entender. De repente, vi pela parede de vidro os funcionários do Hermitage do lado de fora da minha sala, explodindo de alegria e batendo as palmas das mãos. Abri a porta e perguntei o que estava acontecendo. Minha secretária virou para anunciar. A lei Magnitsky acabou de ser aprovada pela Câmara dos Representantes, por 365 votos, a favor e 43 contra. A notícia era extraordinária, mas eu não estava com ânimo para comemorar. Outra pessoa ligada ao caso tinha acabado de morrer. Tentei sufocar ao máximo dentro de mim os sentimentos a respeito de Perepilichny e me juntei à equipe para parabenizá-los pelo trabalho duro. Passei alguns minutos conversando sobre a votação e os próximos passos, mas não queria lhes contar sobre a morte dele antes que eu pudesse digerir as implicações. Voltei para minha sala, coloquei as mãos na cabeça e tentei refletir sobre a notícia que acabara de receber. Ele havia sido assassinado? Seus assassinos ainda estariam no Reino Unido? Eles viriam nos pegar? Por mais que eu quisesse começar a fazer conexões para pessoas capazes de me ajudar a entender tudo isso, eu não poderia. Ele precisava estar no Teatro New Diorama em 45 minutos, onde seria o anfitrião da estreia da peça sobre Sergei. Segui para o teatro me esforçando para concentrar, no fundo da mente, qualquer pensamento sombrio. Ao entrar no saguão, cruzei com os personagens mais importantes da comunidade de direitos humanos de Londres, parlamentares, autoridades governamentais, celebridades, artistas e também amigos próximos. A peça era forte e comovente. Depois de encerrado, 3 convidados especiais e eu subimos ao palco e, acomodados em cadeiras dobráveis, começamos um debate com a plateia. Ao meu lado no palco estavam Tom Stoppard, o famoso dramaturgo, Vladimir Bukovsky, ex-preso político russo, e Bianca Jagger, ex-esposa de Mick Jagger e respeitada ativista dos direitos humanos. Stoppard e Bukovsky falaram ao público sobre a peça que o dramaturgo escrevera nos anos 1970, a qual ajudara a libertar Bukovsky de um presídio psiquiátrico soviético. Num paralelo entre essa passagem e a história de Sergei, evidenciaram como quase nada tinha mudado na Rússia nesses anos todos. Fui o último a falar. A situação na Rússia de terno é terrível, mas hoje temos um pequeno raio de luz. Poucas horas atrás, a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou a Lei Sergei Magnitsky de responsabilização por violações do Estado de Direito, que impõe sanções às pessoas que o torturaram e mataram. Tenho orgulho de anunciar para vocês que a lei foi aprovada com 89% dos votos. Eu tinha planos de falar mais, porém fui cortado por uma explosão de aplausos. Um por um, as pessoas foram se levantando de suas poltronas. Quando percebi, a plateia inteira estava de pé. Os aplausos eram para a campanha, e mais ainda pelo pouco de justiça que havia sido feito no mundo. Impossível eu não ficar emocionado também. Levantei e comecei a aplaudir junto. Quando estava saindo do teatro, apertei muitas mãos e recebi cumprimentos de todos os lados, mas só pensava em chegar logo em casa. Havia contado para Helena, a caminho da peça, que Perepilichny tinha morrido, e agora precisava desesperadamente falar com ela. Ao chegar em casa, a encontrei sentada no sofá, com o olhar vazio, em direção à parede da sala. Não é nada agradável ver o terror estampado no rosto de quem se ama, mas foi exatamente isso que vi em Helena naquela noite. Estávamos os dois em casa, nossos filhos dormiam e, em teoria, estávamos em segurança, mas com certeza Perepilichny tinha pensado o mesmo na casa dele, em Surrey. Na manhã seguinte, conversei com minha advogada de Londres, Mary, e concordamos que deveríamos alertar a polícia de Surrey o mais rápido possível. Eles precisavam entender que o caso envolvia crime organizado e corrupção nos altos escalões da Rússia. Perepilichny não era apenas um sujeito que caiu morto na calçada. Mary escreveu uma carta apontando que Perepilichny era testemunha em importante caso de lavagem de dinheiro na Rússia e possivelmente tinha sido envenenado, assim como Alexander Litvinenko, em 2006. Ela instou a polícia a realizar exames toxicológicos urgentemente. Mary enviou a carta por fax em um sábado, não obteve resposta no domingo e na segunda-feira ligou para a delegacia de polícia de Weybridge. O agente de plantão confirmou que eles haviam recebido a carta, mas estranhamente, não havia registro da morte de ninguém chamado Perepilichny. Achei aquilo um absurdo e pedi para Mary falar com alguém mais graduado que estivesse ciente dos acontecimentos. Ela fez mais algumas ligações e dessa vez a polícia confirmou que realmente Perepilichny tinha morrido em 11 de novembro, em uma rua particular em frente à casa em que morava, mas se recusou a entrar em mais detalhes. Mary salientou que tínhamos informações que poderiam ser úteis na investigação, porém os policiais simplesmente pegaram o número do telefone dela e disseram que nos procurariam caso houvesse necessidade. Na quarta-feira, a polícia ainda não havia entrado em contato com Mary. Naquele dia, eu soube por Marcel que os resultados iniciais da autópsia eram inconclusivos. O legista não conseguiu estabelecer a causa da morte. Não tinha sido ataque cardíaco, nem derrame, nem aneurisma. Perepilichny tinha apenas morrido. Isso era preocupante por uma razão específica. Pouco antes de morrer, Perepilichny nos contara que seu nome constava de uma lista de pessoas marcadas para morrer e que vinha recebendo ameaças, o que tornava razoavelmente verossímil a hipótese de um assassino russo estar à solta no Reino Unido. Se ele chegar a Perepilichny, seria fácil chegar até nós. Mary não deu descanso à polícia durante toda a semana, mas foi sistematicamente rechaçada. Na segunda-feira seguinte, eu estava tão entediado que perguntei a ele o que poderíamos fazer para fazê-los agir. O conselho dela foi simples: procure a imprensa. Em geral, a orientação dos advogados é ficar longe da imprensa nessas situações. Mas, como se tratava de um caso claro de interesse público, e como a polícia estava sendo tão indiferente, ela achou que não tínhamos outra alternativa.
Naquele mesmo dia, entrei em contato com um jornalista investigativo do jornal The Independent e contei a história inteira. Entreguei-lhe documentos que Perepilishny nos fornecera e uma lista de números de telefones por meio dos quais poderia checar diferentes partes da história. 2 dias depois, o The Independent publicou uma matéria com a manchete: informante que passou dados sobre fraude gigante na Rússia é encontrado morto em Surrey. O rosto de Perepilishny ocupava toda a primeira página do jornal. A reportagem de 5 páginas descreveu todas as partes da história e foi repercutida em todas as emissoras de TV, programas de rádio e jornais do Reino Unido. Espalhou-se pelo país o medo de que matadores a serviço do crime organizado russo estivessem acertando suas contas nas ruas de Londres. Logo depois que essas matérias saíram, a polícia de Surrey finalmente mandou 2 investigadores da divisão de homicídios para nos entrevistar no escritório. Mais tarde, 3 semanas após a morte de Perepilishny, a polícia anunciou que faria uma análise toxicológica completa de seu corpo. Na minha visão, já era tarde demais. Se ele de terno tivesse sido envenenado, a essa altura já seria impossível de detectar. Diante da abrangente investigação criminal em andamento e do grande interesse da imprensa no caso, quem quer que tenha matado Perepilishny certamente ficaria assustado e se manteria na surdina. Embora o nível de risco ainda fosse bem alto, eu não estava mais em pânico e me sentia suficientemente à vontade para retomar minhas responsabilidades. A votação no Senado em Washington ocorreria em alguns dias. Embora eu não pudesse acompanhar a sessão pessoalmente, eu estaria nos Estados Unidos para uma palestra em Harvard e algumas reuniões em Nova York. Voei para Boston no domingo, 2 de dezembro. Quando saí do avião, havia uma mensagem urgente de Kyle no meu BlackBerry. Liguei para ele enquanto caminhava para a área de controle de passaporte e imigração. Oi, Bill. Como você está? Recebi sua mensagem. Algum problema? É possível que sim. Alguns senadores estão insistindo para que a Lei Magnitsky permaneça com alcance global em vez de se limitar à Rússia. E o que isso significa para nós? Bem, agora não é mais só Cardin. Tem um número cada vez maior de senadores, liderados por Jon Kyl e Carl Levin, insistindo que a versão global seja adotada. Mas eu achava que o Senado inteiro estava apoiando. Nós sem dúvida temos os votos necessários, Bill. Mas se não houver consenso em relação à versão adotada, Harry Reid não vai colocar a votação em pauta, disse Kyle, referindo-se ao líder da maioria no Senado. E o tempo está passando. Tem alguma coisa que eu possa fazer? Sim. Tente falar com o pessoal de Kyle e Levin e mostre a eles os argumentos pelos quais eles deveriam aceitar a versão abrangendo apenas a Rússia. Tentarei fazer o mesmo com Cardin. Certo. Estou preso em Boston e Nova York nos próximos dias, mas farei isso. Parei no corredor antes de chegar à imigração e liguei para Juliana. Ela não estava tão preocupada quanto Kyle, mas prometeu entrar em contato com as assessorias de relações exteriores dos senadores no primeiro horário da segunda-feira. Passei pela imigração e pela alfândega e fui para o hotel. Na manhã seguinte, fui à Harvard Business School para participar da apresentação de um estudo de caso escrito por alunos da escola sobre minha experiência na Rússia. Na primeira metade da aula, os alunos se revezaram explicando ao professor o que teriam feito se estivessem em meu lugar. Sentado no fundo, silenciosamente acompanhei os alunos apresentarem algumas boas ideias que eu gostaria de ter tido. O estudo de caso ia até o momento em que nosso escritório foi alvo da operação de busca e apreensão, em 2007, de forma que seus objetos eram apenas gestão de carteira e ativismo de acionistas. Assuntos referentes à justiça criminal estavam fora do escopo do trabalho deles. A menos que tivessem acompanhado pela imprensa, eles nem suspeitavam o que acontecera depois. Assumi a tribuna na segunda metade da aula e contei a história da fraude, da prisão de Sergei, sua tortura e morte. O astral do auditório foi mudando conforme eu falava. No fim, percebi que alguns alunos estavam chorando. O professor, Aldo Musacchio, me acompanhou até a saída do prédio e disse que era a primeira vez em sua carreira na Harvard Business School que via uma apresentação de estudo de caso arrancar lágrimas dos alunos. Terminei minha visita a Harvard e segui para Nova York. Apesar dos esforços de Juliana e Kyle, nada tinha mudado em Washington até o fim do dia seguinte. Levin ainda era inflexível e Cardin seguia escondendo o jogo. Fui dormir cedo na noite de 4 de dezembro, mas acordei às 2 da manhã devido ao jet lag e também às incertezas de última hora no Senado. Sabendo que não conseguiria conciliar o sono novamente, tomei um banho, vesti o roupão do hotel, abri o laptop e fiz uma busca pela palavra Magnitsky. A primeira coisa que apareceu foi um lançamento do escritório do senador Cardin. Ele havia sido postado naquela mesma noite. Cliquei no link e li. Cardin tinha cedido e abrira mão de sua exigência de que a lei Magnitsky fosse global. Em outras palavras, o projeto iria à votação. Desmarquei todos os compromissos agendados para quinta-feira, 6 de dezembro, e passei o dia na frente do computador no site da CESPAN. Fiquei sozinho no hotel, esperando, andando de um lado para outro, pedindo comida pelo serviço de quarto. Finalmente, perto do meio-dia, o Senado votou a lei Magnitsky. Tudo aconteceu muito rápido. Depois de somada a metade dos votos, não restou dúvida de que o projeto seria aprovado. A contagem final foi de 92-4. Levin e 3 outros senadores foram os únicos a votar contra. Foi quase anticlimático. Não houve fogos de artifício ou banda marcial, apenas uma chamada para verificação dos presentes, e pronto, eles passaram para o próximo assunto da pauta. Mesmo assim, as implicações eram imensas. Desde 2009, 13.195 projetos de lei haviam sido propostos, mas apenas 386 passaram pelas comissões, foram aprovados em plenário e viraram lei. Tínhamos contrariado todas as probabilidades. Conseguimos esse feito graças à coragem de Sergei, ao coração de Natalia, ao comprometimento de Kyle, à liderança de Cardin, à integridade de McCain, à visão de McGovern, ao brilho de Vadim, à sabedoria de Vladimir, à perspicácia de Juliana e ao amor de Helena. Conseguimos por causa de Ivan, Jonathan, Jamie, Eduard, Perepilishny e muitos outros, grandes e pequenos. De alguma forma, nossa modesta ideia de impor sanções àqueles que haviam matado Sergei criara raízes e frutificara. Havia algo bíblico na jornada de Sergei. Embora eu não seja um sujeito religioso, quando pensei no desenrolar do caso, era impossível não pensar que Deus havia dado uma mãozinha. Não faltam tragédias no mundo, mas de alguma maneira, a de Sergei teve grande ressonância e tocou as pessoas como poucas.
Mais que qualquer outra coisa, eu queria que nada daquilo tivesse acontecido. Mais do que qualquer coisa, ele queria que Sergei ainda estivesse vivo. Mas ele não estava e nada poderia trazê-lo de volta. Contudo, seu sacrifício não foi em vão. Graças a ele, abriu-se uma fenda na muralha de impunidade que aprisiona a Rússia moderna, deixando um legado do qual ele e sua família poderiam se orgulhar.